bom. Fora da ordem aqui o negócio. Oh, meu Deus. Pessoal, boa tarde aí para quem eu não consegui cumprimentar. Como está previsto aí, a ideia é falar sobre uma máquina de vendas previsível e escalável. Eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não conheço. Sou Leandro Moschini, tenho 46 anos, sou natural de São Bernardo do Campo, ABC paulista aqui. Sou formado em administração, pós-graduação em consultoria e editoria médica e MBA em negócios e competências digitais. Eu estou há 24 anos na área de vendas, comecei já há um bom tempo, passei por algumas empresas aí conhecidas do mercado, MV, Pixions, Aot, 2M, enfim. Hoje eu tenho duas frentes de atuação. Sou sócio da Funil 5.0, que é uma empresa de terceirização de vendas focada em startups de saúde, e tenho um outro negócio, que é uma empresa de consultoria e treinamento, que é a Hub, né? Também tem um projeto social que eu desenvolvi e aproveitei para compartilhar com vocês, que é levar treinamento, capacitação de vendas para quem quer começar com vendas, quer começar na área comercial, e muitas vezes não tem como comprar um curso, ou às vezes o que tem não é o suficiente. Então, a ideia desse projeto é levar informação e formação também para as pessoas que querem trabalhar com vendas, né? Hoje tem bastante informação nas redes sociais, enfim, tem muita coisa que você pode consumir, mas a ideia aqui é condensar um pouco da experiência e também devolver um pouco aí de alguma forma para a sociedade aquilo que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, já deixo aqui o convite para vocês. Quem quiser ou tiver um grupo ou tiver interessado em mais conhecimento, pode me procurar, estou à disposição. A minha ideia é juntar e ajudar as pessoas. Eu também, de alguma forma, estou conectado com outros projetos, como a fábrica de SDR, que é empreendedorismo voltado para as mulheres. A Paula é uma parceira aí que já treinou muitas mulheres, algumas pessoas a conhecem aí também. Então, de alguma forma, eu sempre indico o trabalho dela, a gente tenta somar aí para que o máximo de pessoas entrem no mercado de vendas, né? É um mercado bem fascinante, eu gosto muito, e acho que tem muitas possibilidades, é um mercado que sempre cresce, falta muita mão de obra, então é uma oportunidade bem bacana, aqueles que puderem divulgar é sempre legal, tá bom? Muito bem. Vou começar aqui nosso bate-papo definindo algumas palavras aí que vão nortear a nossa conversa, nosso bate-papo, tá? Então, primeiro falar sobre máquina. É aproveitar a energia para a produção de um determinado efeito. Previsível é alguma coisa esperável. E escalável é alguma coisa que você tem condições de crescer de forma uniforme. E venda é transferir a propriedade em troca de pagamento. Quando você tem todas essas palavras, é importante você criar em cima disso um conceito, né? Então, o que eu sempre tenho falado é que a máquina de vendas ela tá lá para conectar as pessoas em prol de um objetivo de vendas. Então, o objetivo é crescer essa organização de forma estruturada, gerando mais venda. Então, a máquina nada mais é do que você preparar um processo, estruturar para um crescimento, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, tá? Se a empresa que vocês trabalham, que vocês têm, ela está preparada para crescer, tá? Quando eu faço essa pergunta, a ideia é o seguinte: geralmente a resposta é sim, está preparado. Claro, todo mundo quer crescer, né? Mas nem sempre a resposta é correta, porque você estar preparado para crescer exige que você tenha uma estrutura para isso, para se preparar, né? Então, crescer exige uma preparação, uma estruturação. E esse é o ponto que a gente vai tocar aqui, vai falar um pouco mais, tá? A empresa, ela vai se tornar uma máquina de vendas previsível, escalável, quando você der a mesma atenção, o mesmo aporte, o mesmo gasto de tempo para vendas e marketing
que você deu lá na construção da sua solução. Então, hoje, é muito importante você dispensar um tempo, uma energia considerável para vendas e marketing. Por quê? Porque quando você tem o seu produto pronto, formatado, muitas vezes você ainda não pensou em como você vai estruturar o seu departamento comercial, como você vai olhar o processo comercial, como você vai gerar a venda, como você vai impulsionar seu cliente, como você vai se conectar com esse cliente. E aí você já gastou uma energia muito grande, tempo, dinheiro, na construção da sua solução. E não acabou estruturando a parte de vendas e marketing, que ela é tão importante no processo quanto a construção da solução. Então, eu costumo dizer que a empresa, a startup, ela precisa, da mesma forma que ela estrutura o desenvolvimento, ela precisa estruturar marketing e vendas, para que a máquina consiga crescer na proporção que a empresa precisa. Tá? Deixa eu só. Opa, desculpa. Estou só validando aqui o meu roteiro, desculpa. Então, vamos lá. Numa startup, a função de vendas, ela é uma função de todas as pessoas, desde o estagiário até o CEO. Então, todo mundo precisa estar envolvido no processo de vendas. E eu digo isso não só para você ter a condição de vender o seu negócio, ou apresentar, ou falar um pouco da sua startup, da sua empresa, do seu negócio, para um amigo, para um parente, para um conhecido, numa roda de bate-papo. Mas também pensar nisso lá no cliente final que compra essa solução. Quando a gente envolve todos os colaboradores nesse processo, fica muito mais rico a construção da solução. Então, quando o desenvolvedor que está ali programando alguma coisa, ou um pesquisador, ele pensa como aquele trabalho vai afetar o usuário final, ou ele conhece como isso vai afetar o usuário final, ele acaba construindo uma solução muito mais rica. Né? Então, a função de vendas ela é para todo mundo da empresa. Então, não só conhecer o que é a solução, como ela funciona, que valor ela agrega para o cliente, né? Isso é importante para todas as áreas dentro da empresa. Então, um desenvolvedor, pessoa do financeiro, RH, isso vai ajudar com que a empresa tenha uma capacitação melhor, ela consiga falar melhor para os seus colaboradores sobre como funciona o processo, tá? E aí, isso acaba impactando diretamente num ponto que eu sempre toco, que é a questão do dinheiro, né? O melhor dinheiro para a startup é o dinheiro do cliente. É muito bacana quando a empresa tem investimento, quando ela recebe um aporte, não tenha dúvida que isso permite ela estruturar muito mais o produto final, a solução que ela oferta para o mercado, mas também permite ela entender o que o cliente quer lá na ponta e faz a empresa ficar muito mais dinâmica. Quando você tem o cliente pagando a conta e não um investidor, a cobrança é muito maior, todas as pessoas elas se comprometem muito mais, porque não é um dinheiro que veio fácil, né? Não é um dinheiro que você está ali, você pode investir sem pressa, sem preocupação nenhuma. O dinheiro do cliente é um dinheiro diferente. Então, ele é uma mola muito importante para impulsionar o negócio. Quando você tem a startup gerando fatura para se sustentar, ela obrigatoriamente ela vai ficar muito mais dinâmica. Então, ela cria uma sinergia muito maior. Então, está todo mundo muito mais comprometido, porque você não tem um dinheiro que está ali, deu certo, deu, não deu, ok, a gente vai tentando, vai fazendo. Então, isso cria um comprometimento muito maior de todo mundo que está envolvido, tá? Então, esse acho que é um ponto bem bacana, que vale a pena destacar com relação a como a startup se posiciona hoje no mercado. O dinheiro ele já foi mais fácil, já teve maior abundância, e hoje é mais difícil. Então, obrigatoriamente, quando a startup ela começa a faturar, ela vai se tornar muito mais proativa em relação a melhorar seu produto, o seu serviço, a entrega e o processo de vendas. Muito bem.
Quando a gente pensa na máquina de vendas previsível e escalável, eu gosto de colocar esses 6 pilares como os pontos principais que você precisa ter como orientação para o seu negócio alavancar, tá? Então, hoje, estratégia de crescimento, canais de aquisição, processo de vendas, pessoas, as métricas e a tecnologia são os pontos que eu entendo que são fundamentais para você olhar dentro do crescimento e da estruturação do departamento de vendas da sua empresa. Então, se eu quero vender mais de forma previsível, escalável, eu preciso passar por esses pontos com mais ou com menos intensidade, mas eles são fundamentais para a estratégia do meu negócio. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. Eu já me coloco à disposição para esclarecer mais a fundo aqueles que tiverem interesse, precisarem ver algum ponto específico. Eu não vou ser completamente aprofundado em cada tema, justamente para não ficar algo muito extenso e cansativo. Então, a minha ideia aqui é dar uma visão geral para que vocês consigam construir uma máquina para cada empresa. Cada um tem um formato, cada empresa é de uma maneira, ela tem as suas especificidades, e aí a ideia desses pilares é servir como orientação para cada um de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui falando do primeiro pilar, que é a estratégia de crescimento. Então, muito importante na hora de eu definir a minha estratégia de crescimento é eu conhecer e conseguir mensurar o meu mercado. Quais são os meus objetivos financeiros, em quanto tempo eu vou alcançar esse objetivo, como eu vou alcançar, e para fazer isso, tem algumas perguntas que eu preciso responder dentro dentro dessa minha estratégia de crescimento, né? Então, quais são as oportunidades que o meu mercado, meu segmento tem? Qual tipo de cliente gera mais receita para o meu negócio? E como eu vou me posicionar para gerar valor para esse cliente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega dentro da área de saúde, eu quero desenvolver uma solução para operadoras de saúde. Muito bem. Então, eu vou trabalhar com operadoras. Que tipo de operadora? É filantrópica, é cooperativa? Em que segmento que ela está? Qual é o tipo de cliente que dá uma receita mais rápida para o meu negócio? Como é que eu gero essa receita? Como é que eu posso me posicionar para gerar valor? Como que eu resolvo um problema? Como que eu gero uma necessidade para o meu cliente que está dentro desse nicho? Então, quando eu entendo quais são esses pontos, eu consigo me estruturar e organizar meu crescimento estratégico, tá? É muito importante eu olhar cada um desses pontos. Claro que eu posso expandir, ter muito mais perguntas, muito mais pontos aí a considerar nesse processo, mas o principal objetivo é que eu consiga mensurar os meus objetivos financeiros dentro desse segmento que eu defini, como eu vou chegar nesse objetivo e dentro de quanto tempo. Esse é o principal ponto. Aqui eu trouxe algumas perguntas que são genéricas, são importantes para todos os tipos de startup, todos os tipos de empresa, mas talvez caiba você colocar mais algumas perguntas ou detalhar um pouco mais cada uma dessas 4 aqui, para aprofundar e entender a estratégia de crescimento que você vai ter no seu negócio. Por que isso é importante? Eu definir, inclusive, se o meu produto está alinhado com o mercado, se é aquilo que o mercado precisa, se o segmento está buscando aquela solução, como que eu vou gerar valor de fato? Porque, às vezes, eu desenvolvo uma solução muito disruptiva e ela acaba não atendendo o mercado. E isso acaba sendo um processo de dificuldade. Eu quero colocar uma solução para o mercado, mas ele não está pronto para absorver. Ela está muito maior do que o mercado precisa. Então, às vezes, eu reduzir ou montar uma V1 ou, de repente, simplificar o meu processo numa ferramenta mais simples inicial, me permita entender melhor, fazer o produto ficar mais aderente ao mercado, e isso vai facilitar muito eu começar a gerar negócio. Então, isso é um ponto muito importante da avaliação na estratégia de crescimento, quando eu consigo posicionar para gerar valor para o cliente. Tá? O segundo pilar são os canais de aquisição. Hoje, existem muitos canais para a gente fazer aquisição de clientes. Né? Estamos falando aqui de estratégias inbound, outbound, enfim. O que eu digo é sempre o seguinte: a gente não tem que escolher, mas a gente tem que somar. Só que para eu conseguir aplicar essas estratégias, eu preciso entender
quais fazem sentido para o meu negócio. E aí, a gente volta um pouco no começo da conversa, onde eu dizia que, para você trabalhar dentro de uma empresa, você precisa dar o mesmo tempo que você dedicou, ou às vezes até um pouco mais, no desenvolvimento da sua solução para marketing e vendas. Por quê? Porque não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Eu não consigo dizer aqui, olha, se você trabalha com B2B, com mercado premium, faça inserções ou anúncios pagos no Google ou no Instagram ou no LinkedIn que vai funcionar e você vai vender. Isso não existe uma fórmula pronta. Existem uma série de canais, um monte de gente falando que existem fórmulas aí, mas não tem uma fórmula pronta, porque cada negócio funciona de uma forma, cada mercado é de uma maneira, cada segmento, cada produto é de uma forma. Isso está alinhado muito com a sua equipe, o seu produto, a forma como você quer comercializar. Então, entender os canais passa por você testar os canais, quais fazem sentido para o teu negócio. Eu costumo até dizer que, em algumas situações, o que funciona para você pode não funcionar para o seu concorrente e vice-versa. Então, às vezes, até o benchmark ele serve para você olhar, ter uma ideia, mas você não pode copiar e colar. Porque, às vezes, você tem uma facilidade de falar, de apresentar, ou a sua estratégia de ligação ela funciona e não funciona para o seu concorrente. Às vezes, você tem uma forte penetração em eventos, ele não vai nos eventos. Então, aquele canal funciona para você e não funciona para ele. Então, não tem como dizer que exista uma estratégia de aquisição igual para todo mundo. É importante testar, entender como as que funcionam e ir validando. Claro que só testar e você passar o dinheiro na maquininha ali, moer, não vai ajudar em nada. Testar, validar, medir e validar. O que funcionou? Eu fiz Google, eu fiz Face, eu fiz Instagram, eu fiz LinkedIn, eu fiz evento, eu fiz podcast, eu fiz webinar, enfim, visitei o cliente. Qual foram as estratégias que eu fui fazendo e que foram dando resultados? Esses vão ser os canais de aquisição. Eu trabalho com representante, eu trabalho com distribuição, e-commerce. Então, conforme o tipo do negócio, um canal ou outro vai fazer mais sentido. Isso é importante você conseguir olhar, medir, para ver qual vai dando resultado, e assim você vai ordenando, organizando todo esse seu processo de construção do canal de vendas, né? De como você vai chegar ou vai comunicar com o teu cliente. Esse é um ponto muito, muito importante do processo, que vai fazer toda a diferença no resultado final. Não só o dinheiro que você aplica no negócio, mas a estratégia que você está usando e medir esse resultado. Isso é muito importante. Então, eu coloquei um determinado esforço numa forma de adquirir clientes, eu preciso medir se isso está dando resultado efetivo ou não. Então, existem hoje várias ferramentas, o próprio CRM é uma ótima ferramenta para medir esses resultados, para você acompanhar esse processo todo, tá? Deixa eu só organizar aqui mais uma vez. Muito bem. Tem algumas etapas aqui desse processo em que a gente vai falar um pouco mais aprofundado. Por exemplo, como no processo, no terceiro pilar, que são os processos. Então, a máquina de previsível de vendas, ela tem um pilar de processos, por quê? Porque venda é um roteiro, não tem como. Você precisa roteirizar o seu trabalho de vendas para ter sucesso. O processo comercial ele precisa ser feito com base no mercado, nos clientes que você atua, no perfil do cliente que faz sentido para vocês. Então, eu preciso montar um processo que vai dar resultado para o meu negócio. Cada empresa vai trabalhar o seu funil de vendas de forma diferente. Ele pode ser composto de maneiras diferentes, como a gente vai ver aqui. Mas eu entendo que exista um fluxo padrão que atende a grande maioria das empresas. Tá? A gente vai falar um pouco mais desse processo agora, porque o processo de vendas, ou o funil de vendas, é uma das etapas da máquina que é mais importante você construir e medir, porque ela vai orientar uma série de outras ações que você vai fazer ao longo do tempo. Então, a gente vai começar falando da prospecção, que é você definir o cliente que você quer atender.
aquele que faz sentido para o seu negócio, que está alinhado com o seu segmento, com o público que você pretende atender. Então, a prospecção é a primeira etapa do processo. Então, uma vez que você definiu sua estratégia de crescimento, você já colocou o canal de aquisição, começou a investir, começou a falar com o cliente, o ponto principal aqui vai ser você validar se aqueles clientes, aqueles leads que estão chegando, na verdade, para você, fazem sentido para o teu negócio, se eles estão alinhados com a sua estratégia, com o seu objetivo. Muito bem. Isso quando você alinha, vai permitir que você não gaste energia, por exemplo, com um cliente que não faz sentido para o teu negócio. É um cliente muito pequeno ou, às vezes, um cliente grande demais que vai consumir toda a energia do seu negócio. Então, isso é muito importante e a gente vê acontecer bastante, tanto para quando você fala com clientes fora desse perfil, para menos ou para mais. Então, tem alguns casos de alguns clientes que a gente já atendeu que conseguiu falar com um cliente que era muito maior do que a estrutura que ele tinha para atender. Isso acaba gerando um problema para a empresa, né? Porque ele consome todos os recursos, seja de desenvolvimento, de financeiro, de atendimento, de sucesso do cliente. Então, isso também é ruim. Tanto os clientes que são pequenos, que talvez não tenham entendimento, poder de compra da solução, como os grandes e mais, que ele pode pagar pela sua solução, mas, em compensação, ele vai consumir todo o tempo. Então, esse alinhamento é muito importante, tá? O próximo ponto é a qualificação. Entender se esse cliente quer, pode, precisa da sua solução, tá? Porque isso vai determinar você avançar para uma próxima etapa. A qualificação, ela é onde você consegue mensurar se o cliente está preparado para comprar. Então, muitas vezes, ele ainda não está pronto, ele não está maduro, ele quer, mas ele não pode, ele precisa, mas ele não é ele que decide. Então, essa qualificação, ela ajuda muito a você entender esse cliente e levar ele para um próximo passo, que é uma apresentação, uma demonstração, uma reunião, para ver se faz mais sentido, se você aí vai exemplificar, vai apresentar, vai entrar no detalhe da sua solução, seja ela qual for. Então, a qualificação e a prospecção são duas etapas onde você não vai vender nada. Então, o objetivo da prospecção e da qualificação não é venda. Então, dificilmente ou quase nunca você vai vender nada no processo de prospecção e qualificação. O que você vai fazer é entender o cliente. Primeiro, se ele faz sentido, e depois, se ele quer, pode e precisa da sua solução. Porque isso é um ponto importante para ele avançar e você conseguir construir um funil de vendas. Então, o que a gente está fazendo é afunilando essas oportunidades. Então, eu converso com 100 empresas, qualifico algumas tantas, faço apresentação para outras e elas me dizem se faz sentido a apresentação, se o produto encaixa para a necessidade, se é isso que eles estão buscando. E o objetivo da apresentação é exatamente isso, né? Então, nessa apresentação, eu vou construir com o cliente toda essa estrutura de convencimento, mostrar para ele sobre a minha solução, ver se ela encaixa e mostrar para ele cases de clientes que que você já trabalhou, que você já construiu, para validar essa solução com ele. Então, é importante, nesse momento da apresentação, você criar uma sinergia com o cliente. Então, o ponto muito importante aqui no processo de apresentação é fazer perguntas. Então, deixar o cliente bem à vontade, ele perceber, ele sentir que você é um especialista, você domina o mercado, o segmento, que você entende os problemas que ele tem ali, talvez, no seu dia a dia, seja uma pessoa do financeiro, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação, um médico, um diretor de empresa. Então, quando você apresenta a sua solução, você se mostra para ele como um especialista. Então, isso vai trazer a ele segurança, e aí você vai perguntar. O processo da apresentação, ela tem muito mais a ver com fazer perguntas, escutar o cliente, ver o que ele tem a dizer, quais são os problemas e estimular com que ele fale, porque ele sente confiança em quem está fazendo a apresentação. Ele percebe que você é um especialista daquele determinado assunto, ou daquele tema, daquele problema, enfim. Então, quando ele se identifica, ele se conecta com você, essas perguntas elas vão ficando cada vez mais abrangentes, mais
mais detalhadas, e essa apresentação, ela vai servir para você contornar as possíveis objeções que esse cliente tenha, as dúvidas, você vai mostrar para ele que você está bem preparado, que você conhece como resolver os problemas, muitas vezes vale a pena apresentar problemas e soluções, então, não só falar do produto, da sua empresa, da sua startup, mas mostrar para ele como e de que maneira você está resolvendo o problema de outros, né? Ou se você ainda não está resolvendo, mostrar que você é capaz de resolver, que você tem a competência ou especialista para isso. Acho que esse é um ponto muito importante nessa etapa da apresentação. Por quê? Porque quando você avançar para a etapa seguinte, que é a negociação, precisa estar muito consolidado que você já entende muito bem da solução, você já conseguiu mapear com esse cliente todos os possíveis problemas ou necessidades que ele tenha, né, o que a gente chama de dor, e aí na negociação, você vai contornar possíveis objeções que ele tem, alguns pontos que ele vai questionar, e você não vai entrar tanto no mérito de preço, de quanto custa, por quê? Porque você está resolvendo um problema, você está melhorando um processo para ele, trazendo mais receita, diminuindo despesa. Quando o cliente enxerga na sua solução esse tipo de coisa, você vai lutar menos com ele na hora de falar de preço, de condição, de prazo, porque a solução, você conseguiu extrair dele qual é o problema que ele tem, como que você resolve. E é muito mais negócio você, nesse trabalho de negociação e fechamento com o cliente, você trabalhar exatamente aí. Então, lá atrás, você fez todo um mapeamento desse cliente. Então, ele é um cliente que o que a sua empresa busca, você já entendeu, qualificou ele quer, pode ou precisa, ou os três, o que seria ótimo, ele entendeu a solução, viu que ela encaixa, que ela faz sentido, então ele validou, ó, bacana. Pode ser que nessa fase de apresentação você tenha que, geralmente, né, nas vendas mais complexas, isso acontece bastante, você envolve mais do que uma pessoa nessas apresentações, nessas validações, em muitos casos aí, você tem que fazer uma prova de conceito para que o cliente se sinta confortável com a solução, porque existem muitas soluções disruptivas, o cliente não tem parâmetros, então a POC ou a demonstração ela acaba ajudando muito nesse sentido. Por isso, quando você já tem cases de sucesso, é muito bom, porque você ajuda o cliente nesse entendimento. E aí, quando você chega na fase de negociação, você só vai tratar mesmo de um fluxo financeiro. Uma vez que você construiu com ele toda essa estrutura, a negociação ela se torna muito mais fácil. Você tem, obviamente, algumas possíveis objeções, mas você não vai entrar tanto na área da barganha, do preço, da condição. Sempre vai haver numa negociação, é claro que sim, mas ela se torna muito menor porque você construiu com ele um entendimento da solução. Ele ficou claro para ele o porquê, qual é a vantagem, o que é a empresa, o que ele, como indivíduo, vai ganhar. Isso é muito importante, a gente construir com a pessoa que a gente está relacionando os benefícios que ela, não só ela como pessoa da empresa, mas como ser humano, ela vai ter também de vantagem quando ela adquire uma solução, seja ela qual for, né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, é importante eu estabelecer um contato, uma relação com essa pessoa para mostrar para ela as vantagens que ela vai ter. Olha, você vai ter menos trabalho, você vai conseguir entregar muito mais, a sua empresa vai ter um ganho financeiro, isso vai ser graças a alguma solução que você está trazendo. Então, isso é importante na construção desse funil, dessa condição de negócio. Aí vem uma fase de fechamento, é uma fase bem delicada, porque você já estruturou, já negociou, mas você precisa ficar junto ao cliente para conduzir esse fechamento de negócio. Existem alguns pontos importantes, que é você garantir que o cliente está tudo claro, que as condições estão claras, que as condições de entrega ficaram todas bem especificadas, tudo bem tranquilo, para que na hora que você vai fazer a passagem de bastão para um outro setor, não haja ruído e você começa a ter um problema aí na questão da entrega, um desalinhamento entre o que foi prometido e o que vai ser entregue. Então, esse alinhamento com a empresa como um todo, né? Marketing, vendas, e aí passando para a área de entrega, sucesso do cliente, é muito importante para garantir um fechamento de qualidade, para você ter uma entrega muito boa
e, logicamente, o pós-venda. Então, quando você tem um processo muito bem azeitado, muito bem redondinho, com processos bem alinhados, onde fica claro para o cliente todas as etapas, você vai ter um processo de pós-venda aí e, muito provavelmente, o cliente vai conseguir te dar um feedback bom sobre os serviços, isso vai gerar indicação, você consegue construir cases em cima desse cliente porque ele foi bem estruturado. Então, desde lá do começo da primeira conversa, quando você qualificou, você entendeu a necessidade, na hora da entrega, esse trabalho também vai ser primoroso e isso vai ajudar a você construir um cliente que gera novos clientes, que você consegue fazer venda recorrente para o cliente, cross e upselling, que são vendas de novos produtos ou ampliação aí da venda dentro do cliente, da sua base de clientes, né? Então, são pontos importantes. O funil de vendas, ele vai te dar uma série de informações que ajuda você a nortear a companhia. Então, eu consigo, em cada uma dessas fases, entender quantos leads eu preciso lá na prospecção para fechar um negócio. Quantos clientes qualificados eu preciso ter para que eu tenha no final do mês 2 negócios, 10 negócios, 50 negócios ou uma representação financeira de fechamento. Então, se eu quero fechar 100 mil, eu quero fechar 1 milhão, quantos negócios eu preciso qualificar lá na ponta? Então, é por isso mesmo que a gente tem ali a figura do funil de vendas, que ele é fundamental e não só criar o processo, alimentar essa informação para que a gente tenha sucesso, tá? Pessoal, deixa eu só ver aqui que chegou uma mensagem. Deixa eu ver do que é. Ô, Luiz, boa pergunta. Eles podem ser aleatórios, tá? Depende um pouco de como você está estruturado. Tem clientes que já têm alguma estruturação dentro desse processo, então você já tem o mapeamento. Mas é importante por exemplo, você já está definido a sua estratégia de crescimento. Mas é muito importante, por exemplo, na hora que você vai definir os canais, que você tenha também, logo na sequência, o processo de vendas definido. Você pode. Tem empresas que elas não estruturam nada disso, elas vão fazendo e vão ajustando o voo, a aeronave conforme o voo. Então, isso vai sendo ajustado no caminho. Tá? Funciona também, isso é um ponto bem discutível hoje. Tem empresas que preferem ter toda essa estrutura pronta para depois começar a vender, e tem empresas que não, elas, bom, vamos mapeando o mercado aqui, e a gente vai estruturando o funil de vendas e vai crescendo. Então, tem os dois cenários. Eu, particularmente, prefiro fazer no passo a passo, deixar estruturado, porque acho que funciona mais, porque você começa a medir, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais lá na frente, justamente na parte de métricas. Mas não tem uma fórmula exata, tá? Eu gosto muito da ideia de você, pelo menos as 3 primeiras etapas aqui, ter elas estruturadas para começar, mas nada impede de você falar, não, eu vou começar com o meu funil de vendas aqui, eu ainda não tenho condições de fazer um investimento, por exemplo, nos canais de aquisição, eu vou fazer uma coisa menor, mais consórcios, ou uma coisa mais intimista, vamos assim dizer, não há problema não. Importante só que você consiga medir esses resultados, tá bom? Bacana. O nosso quarto pilar... Opa! Eu só fiquei numa dúvida nessa questão do fechamento, claro. que é essa Perfeito. quinta etapa. Que quando você fala assim, para a gente poder documentar tudo de ambas as partes, para poder zerar essa expectativa entre Perfeito. a startup e o cliente. Exato. Fiquei meio confuso nessa parte. Como assim, zerar essa questão de expectativas? Porque o que acontece? Quando você está fazendo o fechamento do negócio, é importante você deixar claro com o cliente as entregas. Quando eu falo de zerar a expectativa, é deixar claro as entregas que vão ser feitas, alinhar, porque no fechamento, quando você está fechando o negócio, logo depois que você, ou exatamente nessa fase onde você está assinando o contrato e passando o bastão para uma outra equipe, é importante alinhar junto com o time que vai fazer a implementação ou de sucesso do cliente, quais são as expectativas do projeto. Né? Então, garantir que elas fiquem zeradas, que todo mundo fique ciente do que foi proposto e do que vai ser entregue.
tá? Eu não sei se a palavra ficou clara o suficiente, mas seria isso, a expectativa, deixar essa expectativa zerada, quando eu falo exatamente alinhar o que vai ser entregue com aquilo que foi pactuado na proposta ou na negociação. Não, perfeito. Tá Obrigado, bom? viu? Não, imagina. Pessoal, eu acabei nem falando para vocês, peço desculpa aí, porque como eu não sou um palestrante profissional, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, ficam à vontade para fazer perguntas, tá bom? Se alguém tiver, por favor. Bom, o quarto pilar são as pessoas. Então, a gente, pensando aí nesse passo a passo, criamos o processo de vendas, pensamos nas pessoas justamente com o objetivo do quê? De que as pessoas são o ponto de conexão entre o processo, a tecnologia, as métricas e a conexão entre todas essas etapas. Então, a grande chave para você abrir as portas dentro de um cliente é conhecimento, são as pessoas. Quando o vendedor ele se torna especialista, quanto mais ele se torna especialista, mais ele consegue gerar valor para o cliente. Então, treinar, capacitar as pessoas, preparar as pessoas para fazer um bom processo comercial é uma das chaves, uma das coisas-chave do sucesso aí da máquina previsível de vendas. Treinar pessoas para que elas consigam apresentar, que elas consigam falar da solução, da empresa, de uma forma muito boa, muito bem estruturada, para que realmente ela agregue valor para o cliente. Então, assim, hoje, a gente, tanto na Funil, como na Hub, ou em outras empresas aí que eu já atuei, o ponto, ou que eu já ajudei de alguma maneira, acho que o ponto mais emblemático, eu diria, é o treinamento das pessoas. Né? Então, as pessoas entenderem com clareza o que a empresa entrega, fazer com que elas entendam o problema que a solução resolve e entender a necessidade do cliente lá na ponta. Muito mais importante hoje do que você conhecer só da solução que você vende, é conhecer como ela se conecta com o cliente. Então, as pessoas aí, as pessoas elas são um ponto de ligação entre essas etapas todas. Então, você ter pessoas hoje bem capacitadas, bem treinadas, é um ponto fundamental. E por isso, treinamento de vendas, capacitação, as técnicas de vendas, elas são parte desse processo. Né? Um vendedor, ele vai se tornando cada vez mais especialista ao longo do tempo, conforme ele vai falando com o cliente, ele vai passando por objeções. Então, quanto mais objeção ele enfrenta e mais ele consegue resolver, mais ele desenvolve habilidade e mais técnica ele cria. Por quê? Porque ele vai entendendo os problemas que os clientes têm, e aí é um ponto importante. Então, quando você se conecta com o cliente, ele acaba te fazendo mais perguntas, ele está mais interessado, e isso gera muito mais engajamento. O cliente, o vendedor, desculpa, ele passa a ter muito mais propriedade para falar de uma determinada solução. Então, hoje, pessoas dentro do processo de vendas é um ponto crucial. Então, você pode ter um time de vendas, então você tem lá o SDR, que começa o primeiro contato, desculpa, depois você tem um closer que vai fazer a apresentação, ou um especialista e depois um closer que vai fazer só a negociação. Você pode ter um vendedor que faça o processo de ponta a ponta, vai prospectar, vai marcar com o cliente, e vai negociar, mas o importante, independente de quantas pessoas você tem para agilizar o seu processo, é quão preparadas essas pessoas estão para falar com o cliente, o quanto elas são especialistas. E aí entra um ponto importante. Se você tem um time interno, se você tem um time terceiro, isso não importa. O que mais relevante é você preparar essas pessoas, fazer um bom onboarding, capacitar essa galera toda para que ela consiga falar com propriedade da sua solução, da sua oferta, mas não só de produto, não só de serviço, mas que ela consiga mostrar para o cliente como esses problemas são resolvidos com aquilo que você tem, seja uma plataforma, uma solução, um e-commerce, como for. Porque hoje, como que você vai criar valor e o cliente vai se interessar pela sua oferta e não pelo do concorrente? O que vai fazer a diferença é o vendedor.
o vendedor ele é o ponto de conexão entre as etapas aí. Então, quanto mais ele entender do negócio, mais o cliente vai se sentir à vontade, desculpa, em se abrir, em colocar os seus problemas, e aí vai gerando oportunidade para o vendedor explicar, apresentar cases, criar um gatilho com esse cliente. Então, as pessoas, elas são um pilar importante nesse nosso processo aqui. Então, não só você criar todo o planejamento de crescimento, os canais de aquisição ou processo, mas as pessoas também são um ponto importante aqui na nossa etapa, né? Eu digo, como eu já comentei aqui, as pessoas, eu acho que são que é o ponto mais relevante desse processo, tá? Desculpa sendo repetitivo aí, mas é algo realmente que eu entendo que faz muita diferença. Processos, eles são necessários para você conduzir, poder metrificar bem as coisas, mas treinar as pessoas e capacitá-las é o que vai fazer toda a diferença, tá bom? Aí a gente tem o nosso quinto pilar, que são as métricas. Então, eu preciso conseguir olhar as informações para poder tomar as decisões certas e orientar as minhas ações para chegar nos resultados que eu pretendo, nos objetivos que eu pretendo. Então, desde do planejamento estratégico, desde da, da, da elaboração do processo, eu preciso medir cada etapa. Então, eu preciso olhar em cada uma delas, conseguir olhar os números, os indicadores, para poder fazer ajustes. Né? Cada empresa, ela está num mercado único, ela tem problemas únicos, ela é muito particular. E eu não consigo usar uma métrica padrão para todas as empresas, claro que não. Mas é importante que eu tenha definido quais são as diretrizes para a minha empresa, para o meu negócio. O que faz sentido eu mensurar para os objetivos que eu tenho determinado. Né? Então, para que a venda aconteça, eu cumpri algumas etapas, alguns processos. E eu preciso medir cada uma dessas etapas. Então, eu preciso medir quanto tempo demorou para eu fazer a prospecção até qualificar o cliente. Quanto tempo demorou para eu fazer da qualificação até a apresentação da solução, a negociação, o fechamento. Quantos leads eu tive que trabalhar até fechar um negócio. Então, essa métrica, essa medição vai me ajudar a entender o meu tempo de fechamento do negócio, a minha curva de venda, a minha jornada, com quantas pessoas eu precisei falar, quais são os decisores que se envolveram no processo, eu tive influenciadores, quem são essas pessoas, quanto tempo eu gastei, qual foi o recurso que eu tive que investir lá atrás para captar esse cliente, ele está alinhado com a minha estratégia, quantas pessoas eu falei durante o processo que desalinharam, que não fazia sentido, quantos negócios eu perdi, quantos eu dei como fechado e perdido porque não estava no time. Esse cliente que não entrou no time agora, que ele não compra agora, ele vai entrar mais para frente, como que eu vou pôr esse cliente de novo dentro do meu funil? Né? Se ele se qualificou, de alguma forma, eu consegui entender que é um cliente potencial para o meu negócio. Então, pode ser que ele não, aquele querer e poder, pode ser que eu não faça isso agora, pode ser que não caiba para ele agora, mas pode caber no segundo momento, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal, desculpa. Opa, Mari. Deixa eu ver tua pergunta aqui. Eu acredito que sim, tá? Eu acho que é muito importante você investir em treinamento para o vendedor. Acho que é fundamental você treinar teu vendedor antes dele começar a atuar. É necessário que esse vendedor consiga entender. Lógico, você parte do pressuposto que ele já tenha um bom conhecimento de venda, das técnicas de venda, né? Então, ele vai precisar ser preparado aí para o produto, para o serviço, para o mercado que você vai atuar. Tá? Então, eu acho que antes do vendedor efetivamente ir para cima de um cliente e começar a fazer a prospecção, ele precisa entender
muito mais. E isso está muito alinhado com aquelas estratégias do começo, de você conhecer exatamente o que você faz, como faz, que problemas você resolve. Quando você tem, vamos dizer, esse mapeamento bem feito, você consegue treinar o seu vendedor de forma muito melhor. Então, acho que esse é um dos pontos um ponto muito importante no processo, é você conseguir entender e mapear o seu mercado. Então, qual é o segmento que você atua, tipo de mercado, quem é o cliente que você quer, qual é a dor que você resolve ou a necessidade que você consegue resolver do cliente. Quando você tem essa informação toda mapeada, treinar um time de vendas, seja ele terceiro, seja próprio, uma equipe toda ou uma pessoa, fica muito mais fácil, porque você tem já estruturado um plano de vendas. Eu acho que o ponto é exatamente aí. Você estruturar um plano, então, hoje existem o que a gente chama de playbook de vendas, né, que é uma cartilha com todas essas informações que é importante o time de vendas ter isso mapeado. Então, ICP, persona, são alguns termos aí que são usados, e é informação importante, tá? Deixa eu ver aqui, o Fred também está fazendo uma pergunta. Fred, olha, eu acho que time interno, time externo, o que vale é o seguinte, na minha opinião, o que vale é assim, se você tem quem possa treinar o seu time, monitorar e ver os resultados, você pode fazer internamente. Se você vai levar para fora, quem vai fazer isso tem que poder medir esse vendedor, porque senão você não tem resultado. Dentro ou fora, o importante é que um vendedor sozinho, ele não vai ter a competência de fazer gestão, ele é vendedor. O negócio dele é gerar oportunidade de negócio, né? Seja um time com SDR, closer e tal. Então, acho que o ponto principal é esse. Você consegue, dentro de casa, gerir esse time de vendas? Se você consegue gerir, se você tem alguém dentro da sua empresa, seja o seu CEO, seja um sócio, alguém que possa efetivamente cuidar de vendas, vamos dizer aí, um head, né? Seja o responsável de vendas, que consiga metrificar isso, passar por tudo isso que a gente falou, trabalhar a parte de marketing, porque só o vendedor fazendo ali o trabalho não vai ser suficiente, você precisa ter uma ação de captação de cliente. Se você tiver alguém que gerencie, ok. Se você vai terceirizar, a empresa que vai te entregar isso precisa fazer a mesma coisa, né? Ela precisa fazer toda a gestão. Então, escutar a ligação, ver como que o cliente está sendo abordado pelo vendedor, se o speech está legal, se eu estou conseguindo gerar contato com o cliente, como que está sendo a apresentação, monitorar o meu funil de vendas, porque só terceirizar um SDR, agendar a reunião, se você não medir isso, também não resolve nada, né? Hoje, assim, eu tenho experiências com clientes que terceirizaram tudo e tem clientes que usam internamente, tá? Mas o ponto que faz dar certo ou não é exatamente isso, né? É você ter gestão, tá? Por isso que a gente está falando muito aqui agora, nesse momento, das métricas. Então, como é que eu meço o resultado desse vendedor? Eu vou olhar quantidade de leads que ele gerou, qualificados, contatos que ele fez, reuniões, cold calls, se ele enviou e-mail, se ele entrou no LinkedIn, como que está sendo esse processo de criação de funil. Se eu não faço isso, eu não tenho resultado, não adianta, não tem milagre. Né? Eu vou contratar uma empresa de outbound, eles vão me gerar lá 5 reuniões, 10, 20, 200, legal. Se eles estiverem medindo e se entenderem o negócio, faz muito sentido, bacana, vai funcionar bem, porque eles estão voltados para o resultado e tem alguém medindo e analisando esse vendedor, né? Senão, não funciona. E você tem outros problemas aí, por exemplo, quem é que treina esse vendedor? Vendas, você precisa estudar o tempo todo. Cada hora tem uma técnica nova, tem um jeito novo. Se você tem alguém dentro de casa que possa fazer esse trabalho, ok. Se não, é mais fácil que você terceirize para alguém cuidar, porque se esse vendedor não apresenta resultado, a empresa que é terceirizada vai trocar, eu entendo, e assim vai, né? Então, acho que o caminho é um pouco por aí. Existem alguns clientes nossos que trabalham, por exemplo, com SDR fora e tem o closer dentro de casa, né? Porque o closer é uma parte importante do processo. É legal, mas eu preciso gerenciar. Como que eu faço a passagem de bastão daquilo que eu gerei de oportunidade para o closer? Isso precisa estar bem azeitado também, porque senão vira uma bagunça. Então,
desde lá do trabalho de marketing digital, que eu estou gerando conteúdo, estou alimentando meu blog, estou colocando conteúdo para esse cliente para captar ele, para ele ficar interessado, né? Desde lá até o fechamento, eu preciso estar munido da informação. Ah, como que eu sei que o Leandro é um cliente que fechou com o Fred? Da onde ele veio? Quem foi que trouxe? Como que o Leandro chegou até aqui? Eu preciso entender essa jornada de compra muito bem para eu começar a mensurar. Ah, legal, agora eu tenho um processo bem azeitado, eu consigo medir bem, agora é a hora de eu colocar um time de SDR aqui para fomentar meu negócio. Não, eu preciso de mais close, eu posso ter uma pessoa que faz tudo de ponta a ponta, porque ainda estou num momento incipiente. Então, tudo isso são pontos que acho que vale a pena a gente validar, entender, porque para cada negócio você tem uma situação. Tem empresas que têm pessoas que podem conduzir o processo comercial e funciona ok, legal, e tem empresas que não. O core, de repente, é desenvolver uma solução, é uma empresa de dev. Pô, não tem ninguém que entenda de vendas. Então, faz muito sentido eu terceirizar, porque não é meu negócio, eu não tenho ninguém que vai tocar à frente. Não adianta eu contratar um vendedor e achar que o cara vai chegar ali e vai dar resultado. Não vai acontecer. Né? Como que eu estou medindo isso? Acho que esse é o ponto. Espero que tenha respondido aí tanto a Mari como o Fred. Beleza, obrigado, gente. Deixa eu voltar aqui, então. Então, como eu falei até agora, aí, o importante é a gente poder medir, tá? É muito importante. E, claro, a questão da tecnologia. O pilar final aqui é o pilar de tecnologia que conecta todas essas pontas, porque hoje existem muitas tecnologias que vão permitir vocês fazerem uma gestão completa da venda. Então, desde a automação, da automatização dessa captação do lead, como eu estava falando aí, existem ferramentas como Ramp, enfim, uma série de ferramentas hoje aí, RD, que fomentam esse processo de automatização de captação de cliente, a própria o orgânico das redes sociais, enfim, existem os bots, então existem uma série de ferramentas aí que ajudam muito, né? Você controlar esse processo de vendas de ponta a ponta, então essa jornada de compra, ela precisa estar dentro de uma ferramenta. Olha, mas hoje tem CRMs gratuitos que fazem muito bem esse papel. Então, você pode usar um Excel, pode, claro, mas não precisa, porque existem CRMs gratuitos. Se depois vocês precisarem, posso passar alguns aí, mas quase todos têm versão gratuita para um determinado volume. Ela começa a ficar uma versão paga mais ali na frente, quando você já tem um volume significativo de informação ou de usuários, tá? Mas você consegue montar toda a sua jornada, todo esse funil que eu falei aqui, você consegue colocar ele dentro de um CRM. E isso vai permitir você fazer o quê? Controlar as atividades da sua equipe, ter uma ferramenta que vai gerar inteligência para o teu negócio. Acho que esse é o ponto principal. A tecnologia, ela vem para gerar inteligência. Então, você conseguir mensurar tudo aquilo que a gente falou de métrica, mensurar o processo, fazer essa análise, você vai usar com as ferramentas. Você, obviamente, tem muitas ferramentas, mas tem que ter uma que faça sentido para o seu momento atual. Né? Existem ferramentas fantásticas que fazem mil e uma coisas, mas que talvez ela seja muito grande para o teu momento inicial. Ou se você já está num momento mais maduro, você precisa ter uma ferramenta que condiz com isso, que possa suportar a sua operação. Não adianta você ter uma ferramenta que não vai dar todo o suporte, então ela precisa ser bem estruturada, bem pensada, de forma que ela vá conseguir automatizar toda a sua gestão de vendas. Então, desde lá, como eu falei, desde a captação desse lead, da geração desse lead, como é que eu vou mandar um e-mail, como que eu vou conectar com esse lead no LinkedIn, nas redes sociais, como que eu vou fomentar a informação para esse lead, até a hora que ele entra, o SDR ou o vendedor vai fazer um primeiro contato, todo esse relacionamento que é feito, todas essas tentativas de contato, as apresentações, o que aconteceu em cada apresentação, como esse processo foi conduzido, precisa estar mapeado dentro de um sistema, mesmo que seja uma anotação, falei com o João hoje e ficamos de marcar uma reunião. Ok, isso de alguma forma está registrado, então isso está numa plataforma, hoje quase todas
web, né, online, enfim, o que facilita muito. A gente ainda tem muito trabalho remoto, então é fundamental você conseguir medir essa jornada de compra toda. E aí você consegue, com essas ferramentas, aplicar um pouco de inteligência. Em algumas etapas você consegue automatizar 100%, então isso ajuda bastante, você investe na ferramenta e ela te traz um grande retorno. Tem algumas etapas que elas vão ser meramente um repositório de informação, ela é um pouco mais limitada, se você não puder investir, e tem hoje soluções de todo porte que vocês podem imaginar, desde gravação de ligação até a inteligência artificial que pega todas as conversas, traduz em texto e aponta se o vendedor conseguiu ou não passar por pontos importantes dentro de uma abordagem. Tá? Hoje tem recurso para isso. Claro que haja dinheiro, enfim, mas existe tecnologia para isso. Então, por isso que eu digo, tem que estar alinhado com o momento do seu negócio. Né? Não adianta você comprar uma ferramenta gigante e também não tem quem possa operá-la. Isso entra um pouco naquilo que eu estava comentando com o Fred. Ah, legal, eu tenho um super CRM, mas eu não tenho quem pilote, porque eu não tenho, na verdade, um head ou uma pessoa que é responsável por vendas. Eu deixo na mão do vendedor. E o vendedor, por característica, não gosta de pôr informação no CRM, ele tem que ser. Alguém tem que monitorar isso. Né? O vendedor vai colocar ali o mínimo necessário, enfim, ele não vai fazer gestão do dado, ele está só alimentando a informação básica. Então, eu preciso ter alguém que monitore. Por isso, ter a tecnologia aplicada a teu momento é muito importante. Não adianta você ter nem a mais e nem a menos, tá? Hoje existem aí ferramentas muito boas, como eu falei, baratas, acessíveis, até um pouco antes da automação aí. Eu estava hoje falando com umas empresas aí que geram dados, então hoje tem alguns big data aí que você consegue, coloca o meu KINAI e ele vai me mostrar ou o KINAI que eu quero trabalhar, né, que é o cadastro dos estabelecimentos de saúde, das empresas, ele vai me mostrar todas as empresas que estão habilitadas naquele KINAI, por porte, por faturamento, por região, e muitas vezes ele vai me dar o nome dos responsáveis da empresa, os dados de rede social, uma série de informações que vão me ajudar ao quê? A montar minha lista de trabalho. Então, essa é uma tecnologia hoje que pode ser aplicada a qualquer negócio, que é você poder mensurar o tamanho do mercado que você quer atuar. Né? Lógico que ele tem uma certa limitação, porque tem algumas informações que não estão públicas, então você não consegue, isso vai exigir um trabalho de pesquisa mais aprofundado, que não necessariamente a pessoa que está ali no registro como dono da empresa, ele é um tomador de decisão. Claro que numa empresa menor isso acontece, mas nas maiores, não necessariamente o dono o cara que está no contrato social da Ambev é o cara que vai comprar de você. Então, tem um pouco disso, mas as ferramentas hoje me permitem mapear, hoje tem muita informação disponível que eu consigo consumir, algumas de graça, para justamente eu ter uma leitura de quais são os possíveis clientes dentro do meu mercado. E aí eu começo automação, coloco ferramentas de geração de conteúdo, captação. Esse cliente chega no website, chega no WhatsApp, um robô faz um primeiro atendimento, manda para um vendedor ou para um SDR que vai dar sequência. O vendedor ou o SDR vai marcar uma apresentação com o especialista. Essa apresentação vai gerar uma nova apresentação, uma proposta, e esse fluxo todo eu vou ter anotado nas minhas ferramentas. Então, eu consigo saber quanto me custou, quanto tempo demorou, quem são as pessoas, qual é o cargo, qual é o perfil, se ele está dentro do que eu quero ou não, quantos eu desperdicei que não faziam sentido. Então, essa tecnologia ela vai ajudar eu a amarrar os outros 5 pontos, 5 pilares do processo. Né? Então, a tecnologia ele é um ponto importante no processo. Ele pode, quanto mais tecnologia você pode colocar, vai facilitar, claro que sim, mas não necessariamente você precisa ter toda essa tecnologia para fazer rodar. O importante é você ter o dado, a informação, né? Mais que o dado é a informação. Quando você tem essa informação estruturada, você consegue metrificar e você consegue ter uma assertividade muito maior. Tá? Então, a tecnologia ela é um ponto de apoio importante na sustentação da sua máquina de vendas aí. Ela vai ajudar você
a ter uma visão muito mais clara e muito mais fácil, muito mais rápido de como gerenciar seu time. Eu conheço empresas que têm muitos clientes e ainda usam Excel, e isso não é um problema. O importante é que você tenha o dado, é melhor que você tenha o dado mal estruturado do que não ter nada. Então, assim, putz, eu uso o Excel, legal, é melhor você ter Excel do que você não ter nenhuma informação, não ter nenhum dado registrado, nenhuma informação registrada. Se você pode ter uma ferramenta mais robusta, melhor, com certeza. Ainda mais hoje que tem muita coisa gratuita aí, então dá para se aproveitar bastante. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta que eu não tenha visto? Beleza, Marcelão. Obrigado. Pessoal, então, encerro aqui. Queria agradecer muito vocês aí pelo tempo que vocês dedicaram. Queria agradecer a Supera pelo tempo, pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aí de como a gente está fazendo, está trabalhando. Eu me coloco à disposição para vocês aí, como eu já falei, para tirar dúvidas, para ajudar da forma que eu puder. Deixa eu só parar aqui a minha apresentação. O que vocês precisarem aí da minha ajuda, do que eu souber, eu estou à disposição. Me perguntem, me questionem, eu estou aberto a ajudar. Como eu falei, tem um projeto aí para levar um pouco mais de conhecimento de vendas para pessoas, para as empresas, para cidades, para grupos, enfim. Então, contem comigo também com relação a isso. Estou à disposição de vocês e aberto às perguntas que vocês tiverem. Por favor, fiquem à vontade. Vou parar aqui a gravação, então, aí o pessoal às vezes fica mais à vontade para perguntar. Não está gravando, né?